Olá, vamos aqui para mais um conteúdo, para mais uma live sobre como crescer na odontologia, uma live para quem está assistindo aqui gravado, né? Pode deixar também aqui o seu comentário, isso vai ficar depois disponível para os dentistas. E o assunto de hoje vai ser um assunto muito importante que é qual sentimento trava o dentista, né? Carla, mas como assim falar de sentimento? Falar de sentimento por quê? Porque tudo que a gente faz, todas as ações que a gente coloca em prática, vem primeiro de um sentimento, né? Primeiro de uma decisão, primeiro na mente, depois na ação. E assim funciona com tudo. Tudo na vida é assim, né? A gente toma a decisão de se casar, a ação de se casar, porque veio um sentimento antes, né? E na vida profissional é a mesma coisa. Quando a gente é pequenininho, né? A gente toma as ações de acordo com o que a gente sente. Por exemplo, e o sentimento que eu vou falar aqui hoje é o medo, né? Então vamos falar um pouco sobre medo. Que medos o dentista tem no consultório, né? Que param, que o travam de crescer. Quando a gente é criança, a gente está sempre superando medos. A criança, assim, o medo de andar e cair, mas ela vai lá e anda, né? O medo de andar de bicicleta, se machucar, né? Tem crianças que têm menos medo e vão, e tem outras que têm mais medo e precisam muito do incentivo do pai, da mãe, estarem ali ao seu lado. Tá? Então, o medo é um sentimento que praticamente todas as pessoas têm, né? Tem medos de diferentes formas, né? E as pessoas superam de diferentes maneiras também, né? Mas ao longo do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, esse sentimento ele está presente, né? Medo de ir para uma escola nova, por exemplo, né? Às vezes tem a alegria misturada com medo, né? Quando a gente passa na faculdade, né? Quem aqui é dentista sabe, né? Aquele sentimento de insegurança, e a insegurança traz o medo, né? Pode estar muito feliz de ter passado, mas alguma coisa também de insegurança tem ali, né? São pessoas novas, vai conhecer um outro lugar, muitas vezes muda de cidade. Então, o medo está muito presente na nossa vida, né? E como eu tenho experiência já há 23 anos nessa profissão, comecei sozinha, pequenininha, 0 pacientes, não tinha, meu pai não era dentista, não tinha ninguém dentista na família que me ajudasse, que tivesse ali comigo, que me direcionasse. Eu sei muito bem o que é ter medo na nossa profissão. E o dentista tem vários medos, né? Então, vários medos. A gente vai falar aqui sobre alguns medos que o dentista tem e que eu posso falar disso porque eu vivi isso, né? E o que fazer para a gente superar isso aí que para a gente de crescer, tá? Coloca aqui para mim, quem estiver aqui ao vivo ou quem estiver assistindo esse vídeo gravado, qual é o medo que você tem no seu consultório? Né? Você tem medo de quê? No seu negócio. Existem vários tipos de medo. Então, a gente vai falar aqui. Para dar um exemplo, né? Vamos dar um exemplo prático aqui. Eu trabalho com vários colegas, né? Uma equipe grande de dentistas, trabalham nas minhas clínicas. E uma vez entrou uma dentista, começou a trabalhar lá com a gente, estava fazendo odontopediatria, estava fazendo especialização e atendia muito bem as crianças e tal, mas ela tinha uma trava na hora de fazer uma extração de um dente descido um pouco mais difícil. Ficava travada, tinha medo. No dia anterior já via que aquele paciente ia lá, que aquela extração era complicada e aí
ficava até sem dormir, nem dormia direito. E aí foi até que um dia, e ela fazia, né? Até que um dia chegou um menininho, devia ter uns 4 anos, isso já faz uns 2 anos mais ou menos, mas eu não me esqueço dessa história, foi bem interessante. E para fazer a extração de um dente descido, era o dente 75. E estava pouco difícil, ela estava com dificuldade, anestesiou bem a criança e não conseguia fazer a extração. E eu estava ali, o meu escritório fica ali do lado, e vi a criança dar uma choradinha, reclamar um pouco e tal. E eu estava ali, né? E aí ela pediu para me chamar. Eu sou odontopediatra também, mas já faz algum tempo que eu não faço procedimentos assim em crianças, né? Principalmente exodontias. E aí ela pediu para me chamar, eu não estava conseguindo fazer e tal. E eu fui lá, né? Dificilmente eu faço isso, eu preciso intervir ali junto com o dentista, mas eu fui ver lá o que estava acontecendo, estava difícil mesmo a extração, né? Tem casos e casos. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. Vi que ela estava muito nervosa, né? Com muito medo daquilo não funcionar, não dar certo, medo da criança sofrer, enfim, o medo. O medo tomou conta dela e ela ficou paralisada. E aí eu fui lá, sentei no mocho, pus minhas luvas e tal, me paramentei, acalmei a criança, deixa a tia ver como é que tá e tudo mais, precisa tirar esse dentinho. E a mãe tensa ali do lado também, né? Também com medo do filho sentir dor, do filho ficar traumatizado, enfim. E aí eu vi que o dente já estava quase saindo, né? E estava quase saindo. Eu peguei o forceps ali para ver como é que estava, e aí, pum, tirei o dente. Quer dizer, ela já tinha feito todo o trabalho, né? Só faltava concluir, né? Então, se tivesse tido um pouco mais de tranquilidade ali, teria resolvido sozinha, não ia precisar de mim ali. E aí é o medo, né? E aí foi tudo bem e tal. Aí eu falei para a mãe que realmente estava difícil e tudo mais, e que a doutora é muito boa e tal. E depois eu conversei com ela, né? Falei, não vou falar o nome dela aqui, porque eu não pedi autorização. Depois fui conversar com ela e falei, olha, você precisa fazer. Para você vencer o medo, tem que fazer. A técnica você já sabe. Precisa colocar em prática, ir lá e ter coragem de ir, de fazer. E fazer um caso, e fazer 2, entender qual é a dificuldade e sempre superando esses medos. Porque ela sabia fazer a técnica. Então, esse aqui é o primeiro medo que a gente tem. Quando a gente sai da faculdade, às vezes nem é logo que sai da faculdade. Às vezes anos depois, ainda tem medo de realizar alguma técnica. Tem medo, teve algum probleminha ali no meio do caminho, já fica paralisado, já acha que não vai conseguir. E a gente aprende na faculdade só o básico, né? E já tem que sair da faculdade fazendo os tratamentos. Por isso, muitos dentistas acabam indo para cursos direto aí, para curso de especialização, para aperfeiçoamento, porque não se sente preparado para já cair no mercado de trabalho e já atender os pacientes. Agora, é preciso fazer. Você só vai pegar a mão, só vai ficar cada vez melhor, ou seja, cada vez mais experiente, quanto mais casos tratar. Então, muitas vezes, não são os cursos que vão te dar a experiência. É o dia a dia, é a prática. É claro que nos cursos, quando tem a parte clínica, aí você tem mais experiência um pouquinho ali dentro do curso, mas faz um caso ou 2. Na vida real não é assim. Na vida real vão vir muitos outros desafios. Casos mais complexos, enfim. E que você vai precisar fazer. E ter coragem de fazer. Então, eu até selecionei aqui alguns medos que eu sei que os dentistas têm, que eu já tive e que eu vejo em quem trabalha comigo. Então, um medo de realizar a técnica, ou por ser recém-formado,
Ou já vi dentistas que entram numa especialização e aprendem uma técnica nova e não conseguem pôr em prática. Ainda assim tem medo, né? Sabem dos riscos. É bom ter medo, porque você vai com cautela. Mas se o medo te paralisa, aí ele não é bom. Se ele não deixa você andar, se ele não deixa você ir adiante, não deixa você caminhar para frente, ele não é bom. Aí ele tá te paralisando, né? Então, esse medo da técnica é uma coisa que acontece, né? Eu vejo acontecer. Medo de abrir o seu consultório. Nossa, quantas perguntas eu recebo. Carla, o que eu faço? Eu sou recém-formada, mas eu não sei se eu abro meu consultório ou se eu vou trabalhar numa clínica ou se eu faço concurso público, porque lá eu tenho mais estabilidade, porque eu tenho medo de ter o meu negócio, de ter o meu consultório. Meu negócio não, poucos falam medo de ter o meu negócio, né? Eu tenho medo de ter o meu consultório e não ter resultado e não, enfim, eu vejo tantos dentistas reclamando, etc, etc. Então, esse medo existe também, né, de abrir o próprio consultório. O medo de cobrar do paciente. Nossa, esse medo é geral. Acho que 99,9999% dos dentistas têm medo de cobrar. Cobrar no sentido de passar o valor do tratamento. E é algo tão simples, só que exige a maneira certa de pensar, como eu falei no começo do vídeo. Todas as ações que a gente toma, elas vêm primeiro de um pensamento, de uma forma de pensar. São os nossos pensamentos que guiam as nossas ações. Então, a forma de pensar tem que estar certa para sair uma oferta de tratamento bacana, né? Para sair naturalmente, para você poder falar um valor, olha, o valor desse tratamento é R$ 1.500, né? Para você falar isso com tranquilidade, né? Porque o seu tratamento vale isso. Só que, para isso, primeiro, precisa você entender que vale mesmo, né? Segundo, você oferecer, você sentir realmente que está oferecendo o melhor para aquela pessoa, né? Que só tem benefícios para ela, e que ela tem muito a ganhar com aquilo, fazer ela perceber isso na consulta, aí é que tá. E daí, o que você fala faz toda a diferença, como você oferece um tratamento, como você fala dos benefícios, a sequência com que você fala isso, e no final, passar o valor financeiro para o paciente, o custo financeiro para ele, né? Então, o medo de passar o valor do tratamento é muito grande, né? Eu passei por isso no começo, da minha profissão. Passei sim, eu ficava pensando se o paciente achava caro, será que ele ia achar caro? Será que ele ia pedir desconto? E se ele não fechasse o tratamento comigo? Né? Eu precisava que fechasse. Então, eu passei por esse medo e eu vejo praticamente todos os dentistas patinando nisso, muitas vezes demorando 10, 15 anos para começar a oferecer mesmo os tratamentos com tranquilidade e falar do custo financeiro com naturalidade na consulta. Só que é muito tempo, né? 10, 15 anos para aprender essa habilidade é muito tempo. Então, esse medo trava o dentista de crescer. E eu considero esse um medo importante para o dentista entender, tá? O medo de contratar uma funcionária. Eu vejo dentistas que trabalham sozinhos, falam, Carla, nossa, sabe por que eu não tenho uma funcionária? Porque, eu não quero dor de cabeça para mim. Eu não quero. Tem que treinar, tem que lidar, aí um dia falta, e enfim, tem que ensinar tudo, dá um trabalho, né? Não tenho como pagar. Então, o medo de não conseguir pagar essa funcionária, né? O medo de não dar certo,
dos pacientes não gostarem dela ou dela não ser eficiente. É um medo também. E muitos me perguntam. Medo de investir no próprio consultório e investir errado. Primeiro, medo de investir no consultório. Ah, não, mas eu vou gastar dinheiro. Vou gastar dinheiro trocando meu sofá. Eu vou gastar dinheiro contratando um software de gestão. Será que vale a pena? Será que eu vou ter retorno? Medo em investir num curso para aprender mais sobre como ter um consultório que cresce. Então, o medo de investir no próprio consultório e sempre ficar com aquela questão. Ah, mas eu vou investir, será que eu vou ter o retorno disso? Mas por quê? Da onde vem isso? A maioria dos dentistas não enxerga o próprio consultório como um negócio. Qualquer outro empresário de qualquer outro setor enxerga a própria loja, o próprio comércio, o próprio estabelecimento como um negócio, porque afinal é mesmo. E sabe que precisa investir para sempre melhorar o ambiente, para mudar, com uma certa frequência ali o local onde está o ambiente, a recepção, enfim, o layout da loja. Os produtos mudar de posição uma vez por mês, a cada 15 dias. Tudo isso para atrair o cliente, investir em divulgação, sabe que tem que fazer isso. E faz. E entende que assim ele vai ter um retorno mais rápido. Mas o dentista não. E tem medo de investir no próprio consultório. Então, e isso trava o crescimento dele, claro. Porque investir em divulgação é muito importante, investir em gestão, uma coisa básica de gestão é entender os próprios números, é ter um software de gestão, por exemplo. Isso tem um custo baixo, mas eu vejo colegas que ainda hoje não acreditam o quanto pode ter de retorno, o quanto pode crescer simplesmente contratando um software de gestão. O quanto isso é poderoso para o seu negócio crescer. Medo de se expor. Então, estamos falando de divulgação aqui e o medo de se expor. O dentista tem aquele perfil, a maioria, de ficar dentro do consultório. Tá lá sozinho, tá lá quietinho. Fala para ele divulgar, pôr uma foto dele em algum lugar, ou numa revista, ou no jornal, ou, nas redes sociais. Aí já vem o medo, pavor, não é nem medo, é pavor, porque isso paralisa mesmo. Medo de gravar um vídeo. Eu não sei se se alguém, se você que está aqui assistindo esse vídeo tem esse medo, coloca aqui para mim. Porque isso é algo recorrente, sim, a maioria dos dentistas tem medo, Medo do julgamento. Por que tem medo de fazer um vídeo? Porque não sabe o que falar no vídeo? Não, isso é fácil para o dentista. É só fazer um script certinho, a gente sabe tudo. A gente sabe dos benefícios de todos os tratamentos que a gente oferece para os nossos pacientes. É só falar isso no vídeo. O que você falaria numa consulta, fala no vídeo. Mas por que a grande maioria tem medo disso? Porque tem medo da exposição, tem medo do julgamento. E daí, se não fizer o primeiro, aí não faz os próximos. Então, é bem isso. A exposição traz medo. E aí, esses são alguns medos. Medo de crescer. Tem gente que tem medo de crescer. Ah, Carla, mas eu tô no limite do meu atendimento. Mas se eu colocar mais uma cadeira, se eu abrir mais um consultório, nossa, isso não sei, eu fico insegura. Será que eu vou dar conta? Eu vou ter que ter mais funcionário, eu vou ter que ter mais gente comigo, eu vou ter que ter mais dentistas trabalhando. Eu tenho medo de lidar com isso, eu não quero. E aí não cresce. Aí chega no limite, porque todo dentista tem um limite de atendimento na sua agenda. Chega no limite e aí não vai mais adiante, Aí não cresce, não consegue crescer mais o seu faturamento, tá? E trabalha muito, porque está no seu limite de atendimento.
Então aqui eu trouxe assim alguns medos para a gente conversar, que se a gente não fizer nada, eu e você, porque eu também tenho os meus medos, claro que sim, não tenho mais medo de gravar um vídeo, mas tem outros, né? Quem não tem? Se a gente não fizer nada contra os nossos medos, eles dominam a gente. E a gente para, né? Fica paralisado, tá? Mas o primeiro passo qual que é? Carla, tá bom, você falou, eu entendi, alguns medos eu tenho, é verdade. O primeiro ponto aqui é reconhecer qual é o seu medo ou quais são os seus medos. Né? Primeiro, entender, eu tô crescendo no consultório ou eu tô parado, estagnado? Né? Ou eu perdi muito paciente, que eu vejo vários dentistas reclamando, Carla, meus pacientes particulares sumiram, meu faturamento tá caindo, já faz tempo, e eu não sei o que fazer. Então, reconhecer que tipos de medos, né, entre esses que eu falei aqui e até outros que podem te deixar angustiado, que tipo de medo você tem. Então, reconhece o seu medo, né? Quem quiser aproveitar aqui nos comentários e colocar medo de que tem, né, no consultório, o que é que você acha que te para de crescer, que te trava. Então, primeiro, é reconhecer o medo que tem, né? Aí, a partir daí, entender se isso está te paralisando, porque você pode ter medo e caminhar mesmo com medo, né? Pode ter medo de gravar um vídeo, mas está gravando vídeo. Então, esse medo não está te parando, né? Se tiver te parando, o que é que você precisa fazer para superar isso? Para dar um basta nesse medo, para deixar ele de lado e continuar andando. Então, é conhecimento que está faltando em alguma área? Por exemplo, Carla, eu tenho medo de investir no consultório porque eu não sei como fazer. Eu não sei onde pôr o meu dinheiro, eu não sei onde é o melhor local para eu investir, né? Se é em marketing, se é na gestão, se é na contratação de funcionários, se é em treinamento, onde é que eu tenho que investir? Como eu não sei o que fazer, eu não faço, né? Então, é reconhecer se é conhecimento que está faltando ou se é praticar, ou se é ir lá e fazer, né? Porque muitas vezes Quando eu falei do medo de realizar a técnica, na teoria, o dentista já sabe fazer, ele já teve toda a teoria e muitas vezes fez 1 ou 2 no curso, né? 1 ou 2 casos daquela técnica, ou viu um colega fazer, viu um caso do começo ao fim, só que já tem o conhecimento, só que tem medo da ação, então tem que ir lá e fazer, e faz com medo mesmo. Coloca aquele medo, um pouquinho de medo, como eu disse, é bom porque traz uma segurança, você não arrisca tanto, né? Não arrisca sem consequências, né? Sem pensar em consequência nenhuma, mas não pode te parar. E aí você começar a fazer. De repente começar pelos casos mais simples, não pegar já os mais complexos, né? Começar com vídeos mais curtos e não com vídeos mais complexos, mais longos. Coisas assim, conteúdos mais caseiros, sem muita edição no começo, tá tudo bem, tem que começar de alguma forma. E é importante começar, dar aquele primeiro passo, né? Carla, eu nunca fiz uma divulgação nenhuma no consultório, o que eu faço primeiro? Eu vi, tem uma revista de bairro aqui, que é bastante distribuída, vai lá ver como é que é, vai lá. Põe umas fotos suas, pessoas querem você, querem saber quem você é, para agendar uma consulta com você. Né? Carla, você fala tanto em fazer parcerias com colegas, né, com dentistas de outras áreas, mas eu tenho medo de falar, né, de ligar lá e ele nem querer me receber. Ou eu tenho medo de repente, essa parceria não acontecer, esse dentista simplesmente não querer fazer parceria comigo. E eu tenho medo dele não me mandar paciente, eu mandar paciente para ele ficar com os meus pacientes, eu tenho medo. E daí não faz.
mas aí não faz nada, né? É claro que quando eu falo isso, todas as ações que a gente faz, nada tem garantia nenhuma de que vai funcionar, de que vai ter o resultado esperado. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas você só vai ter um resultado positivo se você fizer. Se não fizer nada, não vai ter resultado nenhum. Então, o medo paralisa se você não estiver agindo, não estiver caminhando. E não importa a velocidade, né? Não importa. Se for um passo de cada vez, você chega lá também. Talvez em menos tempo, mas chega também, né? Não pode parar de andar. Não pode parar de andar. Se você tem um objetivo para chegar lá, não pode parar de andar, tá? Então, essa insegurança que a gente tem na hora de divulgação é muito comum. Eu vejo muitos colegas falando comigo. Ah, Carla, mas nossa, gravar vídeo não. Tudo bem, mas tem como você fazer divulgação do seu consultório de outras formas. Não precisa ser só assim, tá? Só que é isso. Aí precisa do conhecimento para entender que outras formas são essas e aí colocar em prática. Mas daí tem que colocar em prática, tá? Um outro medo, o medo de fazer uma consulta, o medo de passar o valor, né? Que eu já falei, esse medo. Como é que você resolve esse medo? Medo de passar quanto vai custar o tratamento para o paciente? Aprendendo um pouquinho sobre técnicas de vendas, né? O dentista, apesar de não gostar dessa palavra, ele de certa forma, um vendedor. É claro que sim, né? A gente vende o nosso serviço. Existe uma negociação ali, financeira envolvida no nosso negócio. E aí é preciso entender como convencer esse paciente, como persuadir esse paciente de forma que ele feche com a gente, que ele feche o tratamento aqui com a gente, não com outro dentista. Né? E é uma persuasão positiva, uma persuasão honesta, uma persuasão para o bem da saúde dele, da saúde física e da saúde emocional, quando a gente lida com a estética. Né? Então, é uma persuasão positiva. Eu falo que é para o bem, né? Que senão a gente fica aqui com essa palavra está um pouco batida, né? Tem às vezes um sentido pejorativo, persuasão, mas não, né? O que a gente quer realmente é que o paciente que está sentado na nossa cadeira feche o tratamento com a gente. E aí, tudo vai daquilo que você fala para ele na consulta, afinal, ele só vai saber se você é bom dentista mesmo, se você vai entregar aquilo que falou depois que ele fecha, depois que ele paga, depois que ele começa a pagar pelo tratamento. Não é assim? É assim. A gente faz a consulta com o paciente na cadeira, ele acredita na gente ou não. É bem isso. É acreditar, é a credibilidade. Né? Se você conseguir passar credibilidade para ele, aí você tem muito mais chance de fechar o tratamento com ele. Né? E aí é o quê? Técnicas de vendas, técnicas de persuasão, né? Entender entender cada vez mais o seu paciente, tá? Então aqui eu quis trazer nesse vídeo, na verdade eu quis trazer uma lista de medos que o dentista tem, porque eu já passei por isso e trabalho já com colegas há mais de 15 anos, de 15 a 20 anos já fazendo isso. Que tipos de medo existem na vida do dentista? Né? Entender se esses medos estão travando o seu crescimento, né? E o que fazer com isso. E que se não superar isso, não cresce. Não tem como. Né? É preciso colocar esses medos de lado, reconhecê-los primeiro, colocar de lado e como continuar a seguir. E entender como continuar caminhando. Tá? E se você tem um objetivo dentro da sua vida profissional, quer seja ele crescer, quero ter uma clínica, ou o que eu quero, a qualidade de vida, é poder estar mais com os meus filhos, mas
ter um bom faturamento no consultório. O que eu quero é poder tirar 30 dias de férias, enfim, qualquer que seja o seu objetivo dentro da profissão, isso afeta muito a vida pessoal, claro, nós somos um só, né? Profissional e pessoal, uma pessoa só. Mas qualquer que seja esse seu objetivo ou os seus objetivos, é preciso caminhar na direção deles. E o medo é um dos principais obstáculos. Quando a gente supera isso, quando a gente passa por cima do medo, derruba esse medo, além da gente caminhar, continuar caminhando na direção certa, com uma orientação, isso fica muito mais fácil. Além de você continuar caminhando, você cada vez se sente mais forte, porque está superando aquilo que antes te travava na sua vida. Tá? Então, o objetivo desse vídeo é esse. Dentista, supere os seus medos que você cresce. E eu estou aqui para dar a orientação que você precisar. Um grande abraço e até o próximo.